Mais uma vez, queridos irmãos, estamos aqui para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus para a edificação das nossas almas. E hoje a lição fala de como controlar a ira. É possível controlar a ira? Então nós vamos ver, baseados na Palavra de Deus, que a ira pode ser controlada e que a ira é uma qualidade a ser usada pelo Filho de Deus na sua vida diária para empreender, para resolver problemas e não para criar dificuldades. Efésios 4, 17 a 32, nós vamos ler alguns versículos, apenas algumas partes escolhidas para dar ênfase ao nosso ensino de hoje. Vamos então ler Efésios 4, de 17 a 27, alguns trechos escolhidos. Testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, separados da vida de Deus pela dureza do seu coração. Mas vós não aprendeste assim de Cristo, e vos renoveis no espírito da vossa mente, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Pequeno trecho e tanta lição, né, irmãos? Somos membros uns dos outros, por isso, no momento de ira, não podemos pecar, causaremos separação. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Se aconteceu algum momento de você estar irado e falou aquilo que não desejava, criou um problema que não era necessário, não deixa o sol se pôr, ou seja, resolve hoje mesmo, resolve agora, vai lá com o seu irmão, volta, pede perdão, perdoa e assim vai dormir em paz e no dia seguinte, vida nova que o Senhor nos concede. Não deis lugar ao diabo. Esse é o nosso principal objetivo aqui, permanecer firme em Jesus e não deixar o diabo estragar as nossas vidas. Para isso, também para a nossa meditação, um outro trecho de Tiago, de 1, de 12 a 27, também alguns trechos devocionais para a nossa inspiração e tendo por trás este assunto da nossa ira, daquele momento de exaltação, de perdermos até o controle. E como que a gente trabalha com isso nos nossos corações? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Portanto, meus amados irmãos, todo aquele homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então temos aqui bastante material para embasar esta vida possível, que é uma vida onde controlamos o nosso temperamento, controlamos a nossa maneira de ser, não de uma maneira forçada, não de uma maneira artificial, mas alguma coisa que vem de dentro através do Espírito de Deus. Dentro dessa temática, então, como controlar a ira?
Vamos comparar a ira divina e a ira carnal. A ira divina é um paradoxo de amor. O que é um paradoxo? Paradoxos são pensamentos opostos, mas que na resolução desta oposição chegamos a um resultado final proveitoso. Vamos em termos mais práticos. Deus, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, quando Deus fala irai-vos e não pequeis, ele está falando assim, a ira existe, mas ela não precisa levar você ao pecado. Então o paradoxo do amor está assim, amar e não irar-se pecaminosamente, que é o caminho da carne. A carne já não tem esta saída honrosa que Deus nos dá. Quando você se ira na carne, você abre uma brecha para pecar. E aí é ruim. Então, estando debaixo do Espírito de Deus, a ira se torna um sentimento, um movimento, uma força impulsionadora de realizações. Por exemplo, a ira de Deus. A palavra de Deus, João 3,16, muito conhecido, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse momento de amor de Deus surgiu anteriormente a quê? Diante da visão do homem no pecado. E quando Deus olha o pecado, ele fica irado. Uma ira divina. Então ele quer resolver a sua ira e não transformá-la em pecado. Então, ao resolver a sua ira, Deus, ele, como está descrito nos evangelhos, ele então entregou o seu filho, que viveu, morreu numa cruz para nos salvar, e ao terceiro dia ressuscitou, nos trazendo vida e vida eterna. Essa foi a solução que Deus deu para a sua ira diante do pecado. Deus ficou irado pelo pecado da raça humana e deu seu Filho e ressuscitou para nos salvar. Na nossa lição nós temos o nosso alvo principal, que hoje nós queremos chegar à sua conclusão. Primeiro, compreender que é necessário não se deixar dominar pela ira. Então, num primeiro momento, a ira é um elemento da nossa natureza, mas não podemos nos deixar dominar pela ira. É possível irar-se sem pecar. Isso é uma verdade. E naquele momento que ocorrer a ira, no seu coração, no meu coração, que vem parece que é uma força insuportável, parece que é um sentimento incontrolável. Não, neste momento que sentimos, nós precisamos exercer o domínio próprio. E o domínio próprio só tem um fator de sucesso. É o fruto do Espírito. Se nós estamos submetidos ao Espírito de Deus, ele vai produzir fruto de domínio próprio. E o domínio próprio vai controlar, consequentemente, os nossos momentos de ira. A ira passa, então, nesse aspecto, nesse ponto de vista, nessa maneira de pensar, a ira passa a ser uma ferramenta da personalidade. É assim que nós deveríamos encarar. E é assim que a lição nos leva a pensar neste dia. Uma ferramenta da personalidade. Porque a ira, intrinsecamente, ela não é pecaminosa. A ira é um sentimento, é um componente da nossa personalidade, da nossa pessoa, do nosso ser. É um elemento nosso, que não obrigatoriamente precisa nos levar a pecar. Não é a ira que nos leva a pecar, é o coração, a intenção do coração que aproveita o momento de ira e nos leva a cometer pecados. Nesta lição, nós não vamos tratar do aspecto psicológico, da psicologia da ira. Primeiro, eu não sou psicólogo, eu não tenho informação para isso. Segundo,
O nosso intuito é aprender a palavra de Deus e aprender as lições que o Espírito de Deus nos dá. Então, deixa um pouco a psicologia de lado, não vamos tratar de psicologia, mas vamos focar e abrir a mente e coração para submeter esse poder, essa poderosa ferramenta que nós temos, sob o controle e obra do Espírito Santo. Esse é o nosso caminho na lição de hoje. O controle da ira por um esforço unicamente pessoal e psicológico pode resultar numa tragédia. Ao momento que uma pessoa esgota suas próprias forças de autocontrole, então desmorona e ela perde o controle e a ira vira uma tragédia. Então, por isso que estamos optando por um caminho do espírito e não pelo caminho do autocontrole, que muita gente busca, muita gente adota, mas o autocontrole nós vamos ver que é uma ferramenta de acorrentar-nos e não de nos libertar. É de viver acorrentado dentro de um modelo e não libertos para fazer aquilo que Deus quer que façamos. Um exemplo, um escritor clássico da literatura portuguesa, da época de 1845 a 1890, por aí, Antero de Quental. Ele era conhecido por ser um homem que não se irava. Na história, diz que Antero de Quental discutia, conversava, falava de assuntos políticos, de filosofia, e ele declamava poemas que ele escrevia, mas ele não se exaltava. As pessoas queriam levantar a voz contra ele e ele mantinha a calma. Entretanto, ele era um homem bipolar. Vocês imaginam um homem bipolar controlado? Mas ele mantinha um controle sobre esse problema da sua vida, até um ponto que as suas forças se exauriram e ele entrou em profunda depressão. E, infelizmente, Antero de Quental veio a suicidar, cometer um suicídio. Por isso que eu falo que o controle nosso sobre nós mesmos, sobre o nosso temperamento, não é o caminho. O caminho é o controle que vem do céu, que vem de Deus para nos ajudar. Nosso foco é dedicar nossa saúde e energia para a obra do Espírito e não pecar. Esse é o nosso foco, esse é o foco da lição. Uma vida que busca não pecar diante de Deus e dos homens. Não é possível extirpar de nós a ira. Não é possível extirpar a ira do coração das pessoas. Eu não consigo extirpar do meu coração a ira que existe dentro de mim. Porque, como eu falei no começo, a ira é um elemento da personalidade. A ira é um elemento da vida, da alma da pessoa. É um aquecimento da sua inteligência, é um aquecimento da sua capacidade de realização. A ira é como se fosse um poder, uma energia que brota num determinado momento que você precisa tomar uma atitude e aí então essa energia tem que ser canalizada da maneira correta. Semelhante à sede, por exemplo. É impossível cancelar a fome ou cancelar a sede. Nunca mais terei sede. Não, o organismo precisa de água. O organismo precisa de alimento. Não é possível cancelar a fome, mas é possível saciar a fome e a sede adequadamente. E cada dia nós tomamos café da manhã, almoçamos, jantamos, ou seja lá como que for o seu regime, em determinados momentos nós tomamos o alimento próprio e tomamos água e tomamos um refrigerante. E nós conseguimos manter adequadamente a nossa fome, adequadamente a nossa sede, e ela fica controlada. Não vamos para o exagero, né? O exagero da gulodice. Esse sim é pecado. Estão entendendo o paralelo em relação à ira, queridos irmãos? Então a ira, ela é assim. Ela é um sentimento, ela é um elemento nosso, da nossa personalidade, e que ela precisa ser tratada adequadamente, e esse tratamento adequado nos vai levar a uma vida onde
é possível não pecar. É possível não praticar pecado. E isso é possível debaixo da graça de Deus. Por exemplo, Martinho Lutero, que nós conhecemos bem, o fundador e aquele que líder do movimento protestante. E presume-se pela história, pelos dados históricos, porque naquele tempo não existia esse tipo de diagnóstico como existe hoje. Você diagnostica uma pessoa bipolar. Naquela época você diagnosticava como nervoso, como louco, como maluco, como sem temperança, como qualquer outro nome que pudesse dar, mas não existia essa classificação da ciência que existe hoje. Mas pelos relatos da biografia de Martinho Lutero, algumas pessoas falam que ele era bipolar. Mas ele submetia-se constantemente ao poder do Espírito. Então agora nós estamos começando a ver diferenças, não é? Na verdade, queridos irmãos, uma coisa é você ir atrás de um domínio próprio, dos seus sentimentos, do teu temperamento, do seu comportamento. E outra coisa é você saber que você tem uma fraqueza, saber que você tem uma brecha, saber que você tem um ponto falho. E, em vez de você lutar com as suas próprias forças para manter isso daí apagado, você se submete ao poder de Deus, ao poder do Espírito. E o Espírito começa a renovar o seu coração e o Espírito começa a produzir fruto de arrependimento, consolo, paciência, paz, longanimidade. Isso tudo é possível numa vida comum, somente pelo fruto do Espírito. E foi isso que aconteceu com Lutero. Ele lutando com essa questão na sua própria vida, ele empreendeu a renovação da igreja evangélica, da igreja cristã no mundo da sua época. E ele conseguiu vitória contra a corrupção que existia nos líderes religiosos da sua época. Os líderes de sua época estavam mancomunados com reis, com autoridades. Eles vendiam a salvação. E foi Lutero que lutou pela salvação pela graça. Somente por Deus, somente pela graça, ele falava. Não por obra, somente pela graça. Porque ele lutava contra autoridades do governo, do Estado, reis, administradores. Ele lutava porque essa turma vendia. Você quer ser salvo? Quer? Então fazia fila, o coitadinho lá vendia suas terras, vendia o pouco que tinha, trazia dinheiro e saía com um atestado de que eu sou salvo e eu tenho o céu. E se ele não tivesse muito dinheiro, ele teria um lugar no purgatório. E mais tarde, talvez, fosse para o céu. E essa corrupção do senso do evangelho, do amor de Deus, essa corrupção, esse homem que tinha este problema, ele foi usado por Deus e ele usou da sua ira para conquistar a vitória e de reformar a igreja na sua época. E estamos aqui hoje, graças a ele. Graças a Deus que usou este homem e nos trouxe hoje aqui a nossa vida com que nós vivemos. Estudamos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, porque esse homem batalhou. Ele escreveu dezenas de hinos evangélicos lindos, o mais famoso, aquela Castelo Forte, é o meu Jesus. Lá, 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 lá. É um hino maravilhoso até hoje. E ele tocava órgão. E ele compôs hinos que estão aí no nosso cenário até hoje. E ele publicou livros. E ele era professor no seminário teológico. E todas essas qualidades porque ele colocou a sua vida nas mãos do Espírito de Deus para que frutificasse. Então a sua ira, aquele impulso que ele tinha de rasgar o verbo, como se diz, e de ficar nervoso, foi transformado em trabalho, em bênção, em fruto no Espírito de Deus. A ira controlada pelo Espírito.
transforma-se num grande impulso para realizar a obra de Deus. Então, esse aspecto que nós vamos trabalhar nos nossos corações, eu queria que ficasse claro para a sua vida, querida irmã, querido irmão que nos ouvem. Quando Deus diz, irai-vos e não pequeis, Ele deseja usar este impulso de poder contra o pecado. Então vamos focalizar bem mais uma vez. Irai-vos. É possível irar. Eu tenho momentos de ira na minha vida. Uma coisa não acontece bem e de repente, eu fico exaltado. É possível irar. E alguma coisa que é da natureza humana. E Deus fala para nós assim, mas não peque. Use essa ira como uma energia que constrói, como um poder que constrói. Deus quer usar a nossa ira a favor do seu reino. Já temos provado esse fato ao longo da história cristã. Acabei de mencionar Martinho Lutero lá nos anos 1500. Servos de Deus indignados e irados contra o pecado realizam a obra de Deus. Então alguém vê uma situação de pecado e aquilo cresce no seu coração, aquele sentimento, não é possível que essa pessoa esteja vivendo esta calamidade. Então ele vai, encontra aquela pessoa com amor e, usado pelo Espírito de Deus, transforma aquela situação numa vitória para a pessoa, restabelecendo, restaurando vidas. Conhecemos histórias dentro da igreja cristã de pessoas que fizeram movimentos a favor de crianças, movimento a favor de velhos, de idosos, movimento a favor da mulher, no início do século passado, até o início do século, até hoje em dia. Tem os movimentos, as mulheres são maltratadas, as mulheres são violentadas, porque ela é mais vulnerável que o homem fisicamente é mais forte. Então nós temos casos e casos hoje na mídia de mulheres violentadas, de crianças maltratadas. Mas também temos na história pessoas que se iraram contra esses acontecimentos, levantaram um exército, levantaram gente de valor e resgataram bastante gente desse momento de sofrimento para um momento de vitória. E nós temos exemplos atuais aqui no nosso meio que eu gostaria de citar. Eu gosto de citar o pastor Cláudio. Ele é um homem modesto, mas é um homem que tem realizado um trabalho excelente no nosso meio. E eu dou graças a Deus que há 35 anos eu conheço o pastor Cláudio e tenho visto o trabalho dele. Ele deixou o seu conforto lá atrás, no Rio Grande do Sul, sua casa, sua igreja local lá em que ele pastoreava, em que ele ajudava e colaborava com os irmãos lá, estava na sua vida sossegado, com o seu emprego, com a sua empresa. Ele falou, não, eu vou deixar e Deus está me chamando para São Paulo, para São José dos Campos. E ele estava muito ligado à distribuição de literatura, CLC, Centro de Literatura Cristã. E ele veio para São José, onde nós existimos hoje. E nós estamos aqui, a nossa igreja, a Igreja Batista do Povo, em São José dos Campos. Começou ali, num pequeno movimento de pessoas que se juntaram ao pastor Cláudio. O pastor Cláudio se juntou a pessoas de Mangeni, Manjanuária e outros irmãos ali. E ali numa casa, numa sala, começaram a pregar o evangelho. E nós estamos hoje aqui, construindo, ampliando, com bastante gente. Por quê? Porque o pastor Cláudio, irado, me desculpe usar esse termo, é lógico que foi o amor de Deus, mas dentro do coração dele, de repente, despertou aquilo. O mundo precisa conhecer a palavra de Deus. Eu não posso ficar aqui, eu preciso ir. O Senhor está me chamando para distribuir a sua palavra, para distribuir literatura, para pregar o evangelho no modo mais abrangente. E aquele sentimento que brotou no seu coração se transformou em carne, se transformou em ação. E aqui estamos nós hoje, fruto do trabalho e do chamado que ele levou, que ele teve.
Nós temos visto também o pastor Silmar Wilbert, ele aparece no Facebook e na rede da igreja, WhatsApp da Igreja Batista do Povo, recebemos algumas notícias do trabalho dele na Namíbia, na África. E está lá o pastor Wilbert. Ele podia estar sossegado lá no Rio Grande do Sul também, gaúcho, fazendo aquilo que ele gosta, mas no coração dele, ele viu o sofrimento do mundo, viu o sofrimento das pessoas, viu as pessoas sendo violentadas, sendo maltratadas, e aquilo no coração dele trabalhou, aquele impulso, ele podia simplesmente transformar aquilo num murmúrio, podia transformar aquilo num, deixa pra lá, eu vou ficar sossegado aqui, Deus vai abençoar alguém e eles vão ser abençoados. Não, ele saiu e respondeu a esse impulso. Não pecou, ele respondeu positivamente ao chamado de Deus. Não pecou, irai-vos e não pequeis. Esta é a palavra que nós estamos vendo hoje, queridos irmãos. Outro exemplo aqui local, a irmã missionária Geni deixou aqui a sua vida aqui em São José dos Campos. Ela tinha sua casa, tinha sua mãe, suas irmãs, e podia viver aqui fazendo um trabalho local na igreja como ela fazia, mas sentiu no coração aquele ímpeto, não. O pecado não pode continuar agindo no mundo, o pecado não pode continuar oprimindo as pessoas, e Deus está me chamando, eu vou. E foi para a África, ficou lá mais de 17 anos trabalhando lá, e tem um trabalho até hoje lá. Ela começou lá trabalhando com as crianças, com aquelas famílias lá. Tem o missionário Wellington e a sua esposa também. Sentiram no coração aquela chama ardente, aquele impulso, aquela vontade, aquela coisa que veio dentro do coração, e foram para Guiné-Conakry, fizeram lá um trabalho. Irai-vos e não pequeis. Então, irar-se, esse sentimento, esse fogo que está no coração, que deixa a gente chateado com aquilo que está acontecendo, não é possível, isso não pode ser. Em vez de se transformar numa agressão, em vez de se transformar num murmúrio, em vez de se transformar-se até mesmo numa heresia, não, se transforma numa atitude, numa realização, num empreendimento, num sacrifício próprio e na realização da vontade de Deus no seu reino. E há muitos outros exemplos que conhecemos que se deixaram convencer pela ordem de Jesus, irai-vos e não pequeis. Agora vamos ver do ponto de vista mais pessoal, mais simples, mais pé no chão do dia a dia. Quais são os fatores que nos provocam a ira? Talvez um ruído insistente e perturbador pelo vizinho. Eu já tive vizinho que ficava tocando música o dia inteiro, domingo à tarde eu queria descansar um pouco, no dia seguinte tinha que sair cedo para o trabalho, domingo era dia de vir à noite à igreja, talvez prepararam uma pregação, prepararam uma lição da escola dominical, e o vizinho era colado, e aquela bateria, e ele tinha um conjunto de som, e ficava tocando rock ali a tarde toda, começava ali na hora do almoço, meio-dia, ia até 8, 10 horas da noite. Quando chegava 10 horas da noite, eu estava levantando para ir lá brigar com ele, aí ele desligava o som. E algumas vezes eu subi no muro, ei, vamos parar, ei, seu Daniel, que é isso? E a ira acendia. Engarrafamento no trânsito, você está com pressa, quer chegar logo? Você precisa cumprir um compromisso, você está dentro do carro ou dentro do ônibus, o ônibus não anda, o trânsito não anda, as coisas não acontecem, o sangue ferve. Não é assim que a gente diz? O sangue ferve. E daí? Usa esse momento de uma outra forma, que não murmurar, que não xingar, que não perder a paciência, que não ofender o outro, quem está perto de você. Use esse momento para, Senhor, cuida de mim, Senhor, fala comigo. Tenha sempre um livro, um folheto evangélico no bolso. Aconteceu alguma coisa, o tempo não foi como você pensava? Abre, lê, fica em paz com o Senhor, entra em oração. Não precisa pecar. Pode vir a ira, mas não precisa pecar. Essa é a lição. Se você sofre críticas no seu trabalho,
Isso é normal. A gente faz um esforço grande, a vida toda trabalhando corretamente e daqui a pouco o chefe não reconhece e ainda critica na frente de todo mundo. Aí você responde daquele jeito para o chefe. Pode até perder o emprego. Ah, não faz mal, perdi o emprego, mas eu não levei sapo para minha casa. Eu não engulo sapo. Eu tinha um amigo que falava, é melhor engolir o sapo quando é pequenininho, porque depois quando é grande fica difícil. Então, logo que aparece sapinho, engole. Ou seja, aceita logo a ofensa, aceita logo a crítica, tal, mastiga e resolve o problema. Não fica mastigando, entendeu? Um amigo meu do mundo aí, ele me dava esses conselhos, eu ficava irado com certas coisas no emprego. Ele falava, Daniel, deixa, Daniel. Vamos fazer, vamos resolver. O homem quer assim, vamos fazer assim. E a gente passava momentos melhores. Quando nos deparamos com alguém maltratando um idoso, é triste, eu já vi isso. Às vezes no Facebook o pessoal até publica gente maltratando de um idoso na sua casa e alguém botou lá o celular para gravar escondido e pega, depois aquela pessoa, a polícia vem, a Defesa Civil vem, é uma tristeza. E a gente fica irado com isso. É melhor a gente levantar e fazer alguma coisa, e não simplesmente ficar olhando e achar triste. Não é verdade? Exploração de crianças, como eu já mencionei anteriormente. Preciso fazer alguma coisa. Quando recebemos bronca dos chefes, também é hora de fazer alguma coisa conosco mesmo. Ou se alguém insulta um familiar meu, um amigo meu, eu acendo. Fala mal do meu amigo, se fala mal do meu parente, do meu filho, da minha esposa, acende a ira dentro do meu coração. Esse momento é momento de prestar atenção, momento de alerta. Quando realmente acende a ira, esse é o momento de você tomar uma atitude. Seu trabalho está sendo desprezado, esse momento é para você tomar uma atitude, é uma porta que Deus abre para você prestar atenção no que está acontecendo. E uma palavra de orientação para ajudar-nos a controlar a nossa ira. São palavras que nos levam a ações. Existem vários conselhos, eu não quero dar conselhos, estou trazendo uma lição hoje e nós queremos tirar proveito desses momentos de lição. Então, como eu já falei, um estado de alerta do espírito. Não deixar o pavio curto se inflamar. Entende? Uma bomba de São João, hoje não existe muito mais bombinha, né? Mas no meu tempo, quando era criança, existia bomba pequena, grande, grandona. E ela tinha um pavio. Se acendesse o pavio, sai correndo porque ela estourava. E se o pavio era curto, às vezes estourava na mão e chegava a machucar. Entende? Pavio curto. Todo mundo sabe o que é pavio curto, né? É um termo usado para pessoas que, por qualquer coisa, explodem. Não tem capacidade de conter a sua ira. Mas esteja alerta no espírito. O espírito vai ajudar a você controlar o seu pavio curto. Uma outra palavra é levar diariamente seus cuidados e aflições diante do trono de Jesus. Esse é infalível, queridos irmãos. Nós falhamos muito se nós deixamos para trás um momento nosso de devocional diária. Mas precisamos, todo dia, irmãos. Não precisa ser 3 horas, não precisa ser 45 minutos. Precisa ser um tempo adequado ao seu estilo de vida, à sua personalidade. Mas você precisa começar o dia, ter um momento do seu dia, ou terminar o dia. Vai depender de você, mas é fundamental. Você precisa chegar ao trono de Jesus, entregar a sua vida, abrir o seu coração e falar: Senhor, estes cuidados e aflições estão me fazendo perder a calma, estão me fazendo perder a paz. E Jesus vai indicar para você soluções maravilhosas. Tenho certeza porque tem acontecido na minha vida. Celebrar a cada
pequena vitória conquistada e reconhecer o poder do Espírito ao seu lado sempre. Eu gosto dessa palavra sempre, queridos irmãos, porque nós fazemos coisas às vezes no momento, mas não fazemos coisas sempre. E uma coisa importantíssima que eu aprendi na minha vida, eu deixava as coisas para lá, né? Aconteceu uma coisa boa, eu falei, é coisa boa, isso acontece mesmo. Deixa para lá. Não, não deixa para lá. Aconteceu uma coisa pequena boa. Você acenou para o seu vizinho, sua vizinha, com respeito. Olá, ele está chateando você, ele está fazendo barulho, mas você, Deus abençoe, bom dia. É um pequeno gesto que vai começar a semear no coração dele o amor de Deus, a graça, o poder. Pequenos gestos, pequenas coisas. Atravessar a rua com alguém que não tem capacidade de andar rápido, que não consegue olhar direito o trânsito. Ajudar alguém a colocar um peso maior dentro do carro. Qualquer coisa. Pequenas coisas. Você vai fazendo e celebra. Hoje o Senhor me ajudou, porque eu pude fazer alguma coisa de bom na minha vida. Celebra, diz, obrigado Jesus, obrigado Senhor, aleluia. Dentro do seu coração, não precisa gritar, não precisa sair anunciando para todo mundo, mas aconteceu uma bênção na sua vida, celebre. Obrigado Jesus, amém, obrigado Senhor. E você vai ver que aquele sentimento de fúria, de raiva, de explodir, de ira descontrolada, você vai deixar para trás. Procure companheiros de oração. Você tem companheiros de oração? Pessoas de confiança, da sua amizade, que sabem ouvir na dor e na fraqueza. Procure, esteja com eles, ore junto, seja pelo telefone, seja pessoalmente, fisicamente. Hoje o contato físico está difícil. Está difícil, então pelo telefone, pelo WhatsApp, não sei. Mas tenha um amigo, uma amiga, uma pessoa da sua confiança que saiba orar para você. Porque sozinho nós não resolvemos nossos problemas. É com Jesus e com a interferência e intercessão de um irmão ou uma irmã piedosa. Exercite-se, lembrar-se com gratidão sobre as pessoas colocadas ao seu lado. Celebra, você tem uma pessoa de confiança com quem você pode orar junto? Obrigado, Jesus, aleluia! A ira pode ser desfrutada como poder realizador. Você é que decide, sou eu que decido. Usar a ira como porta ou oportunidade de abençoar, ou como poder que destrói amizades, relacionamentos e o faz pecar. Você decide. Se você quer da ira um poder realizador no reino de Deus, ou você quer da ira um poder que destrói a sua vida e os seus relacionamentos. Você escolhe. Irai-vos, mas não pequeis. Ira sem pecado é uma coisa que vem ao nosso encontro pelo poder e pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Esta é a fórmula segura e eficaz. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos, os impulsos da carne. Guarde esta palavra de Deus no seu coração a cada dia. Decore. Gálatas 5,16. Vai lá, leia os outros versículos de Gálatas 5. São tremendamente inspiradores, mas guarda esse para esta lição. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Que Deus nos abençoe com essa palavra, essa lição tão importante para as nossas vidas, queridos irmãos, irmãs e amigos que nos ouvem. Amém. Graça e paz no seu coração.